E hoje nós queremos apresentar uma palavra como sugestão para a igreja e também para a nossa própria vida, para que nós venhamos a desenvolver o culto familiar. O culto em família. Queridos, quando eu era adolescente, e até um pouco antes, era comum passar alguns dias na casa do meu avô, o presbítero Dário. Ele morava em um sítio, mas algo marcou toda a minha vida e eu nunca esqueci. O meu avô, ele era fiel no culto doméstico. Todos os dias, ele reunia as pessoas que estavam na sua casa. Se não houvesse ninguém, apenas ele e a esposa sentavam à mesa, liam a palavra, oravam, e ele tinha que falar alguma coisinha ainda. Isso era muito interessante. Eu sempre achei isso muito interessante. No entanto, a vida da gente vai passando e às vezes algumas coisas que nós consideramos interessantes, importantes, nós não colocamos em prática. O tempo vai passando e passa muito rápido. E nesses últimos dias temos visto que são as muitas ocupações e o fator tempo deixou de ser algo que sobra, mas está cada dia mais escasso. No entanto, é um ensinamento que é muito válido para os nossos dias, para a nossa família. Estamos reunidos ao redor da mesa, seja pela manhã, meio-dia, à tarde, à noite, o horário que lhe for conveniente, e junto com a família, meditarmos um pouco na palavra, lermos a Bíblia e orarmos, para que o Senhor venha cada dia mais alicerçar a nossa casa na rocha. Amém? O exemplo do meu avô, o presbítero Dário, ficou marcado no coração. Ficou marcado. Sempre achei muito interessante. E foi um homem que chegou até os seus últimos dias colocando isso em prática. Nunca perdeu isso de vista. E ele não se importava quem estava na sua casa, se tinha ou não visitas, sentavam-se todos à mesa e ali cultuavam o nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? E hoje nós queremos apresentar uma palavra como sugestão para a igreja e também para a nossa própria vida, para que nós venhamos a desenvolver o culto familiar, a desenvolvermos o culto doméstico, para que possamos iniciar o dia ou quem sabe terminar o dia guardados, protegidos e abençoados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém, amados? Vamos orar nesse momento. Pai de amor, eu quero clamar que Tu venhas falar ao nosso coração, trazendo a revelação da palavra, o discernimento da palavra, Senhor, para que nós possamos entender aquilo que Tu queres para nós, para que cada dia possamos nos alicerçar na Tua presença, termos uma vida mais firme para a Tua honra e para a Tua glória. Prepara-nos para fazermos a Tua vontade, é que eu te peço. Ó Espírito, fala conosco nessa noite, é o nosso clamor em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Amém, amados. Mas, queridos, qual a finalidade do culto familiar? Qual a finalidade do culto doméstico? As finalidades são adorarmos o Senhor em família, orarmos ao Todo-Poderoso e repartirmos a palavra de Deus. É dessa forma que o filho há de perder aquela vergonha, aquela timidez, porque terá a oportunidade de falar, mesmo que seja no seio familiar, mas é uma forma de falar do amor de Cristo Jesus. E também de aprender a palavra. E isso é fundamental para que nós possamos ter uma vida cada dia mais segundo aquilo que Deus quer. A nossa vida é um aprendizado diário, irmãos. É um aprendizado diário. A cada dia nós aprendemos mais do Senhor. Ninguém nunca há de chegar ao conhecimento pleno do Senhor. Ninguém há de chegar. Mas a cada dia o Senhor nos ensina um pouco mais a respeito daquilo que Ele quer para as nossas vidas. Amém? E ainda, amados, exercer a liderança dentro da casa, o sacerdócio da casa. E isso é muito bom quando nós colocamos isto em prática a partir do momento que você tem um horário para, junto com a família, cultuar o Criador, adorar o Senhor e Salvador Jesus. Isso é muito bom, irmãos. E dentro do possível, vamos procurar desenvolver, criar esse hábito dentro das nossas vidas. Eu sei que é meio difícil. É difícil, tudo hoje é difícil.
Tudo relacionado às coisas do Senhor são passos difíceis que nós temos de tomar, passos difíceis a serem dados, mas se nós ficarmos olhando para a dificuldade, jamais daremos passos em direção ao Senhor. Nós temos que olhar para a dificuldade e entender que ela existe, porém, que o Senhor é conosco e que o Senhor se agrada de atitudes que nos aproximam ainda mais dele, de atitudes que edificam a nossa casa, que edificam a vida de filhos, que nos ajuda a aproximar e receber cada vez mais o mover do Espírito na vida da gente. Amém, irmãos? E essa é uma sugestão para a igreja, que os amados possam analisar com carinho, refletir com carinho e, quem sabe, passar a fazê-la, a realizá-la nos seus lares. Número 1, cultuar juntos na igreja. Nós devemos desenvolver, amados, o hábito de cultuar em família. Isso é importante. No entanto, nós não podemos trocar esse culto familiar pelo culto da igreja. A igreja é necessário que haja essa reunião. É bom estarmos aqui. Quando nós olhamos o Novo Testamento, vemos que eles reuniam-se dia após dia, não apenas 2 dias por semana, 3 dias por semana, mas todos os dias eles estavam reunidos para glorificar, para cultuar o nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus. E o interessante, amados, que a base que consistia os cultos daquela época, na igreja primitiva, era o estudo da palavra, basicamente o estudo da palavra. Não é o culto como nós hoje conhecemos, com louvor, adoração, enfim, mas basicamente o interesse maior dos apóstolos e daqueles que estavam à frente da igreja primitiva era ensinar o evangelho para que as pessoas fossem alicerçadas na rocha, tivessem Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Portanto, nós não podemos perder de vista a necessidade de estarmos na igreja, de estarmos frequentando os cultos da igreja, porque isto é bom, é assim que o Senhor quer, é dessa forma que o Eterno deseja para as nossas vidas. São nesses cultos que nós aprendemos um pouco mais a respeito de Deus, aprendemos um pouco mais como servir ao Mestre. São nesses cultos que, reunidos com os amados, louvamos e adoramos o nosso Senhor e Salvador Jesus. E ainda, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, e aqui há mais de 2 ou 3, o Senhor com certeza está presente na congregação. E isto é importante colocarmos em prática. É importante cultivarmos com amor, com carinho, o zelo pela obra em estarmos reunidos. Amém? Segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 13, diz: todo o Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. E ainda, Neemias capítulo 12, versículo 43. No mesmo dia, ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os alegrara com grande alegria. Também as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que o júbilo de Jerusalém se ouviu até de longe. Esse texto leva-nos a entender que quando havia o ajuntamento, todos estavam presentes. Não apenas o esposo, não apenas a esposa, mas os filhos, toda a família estava reunida para ouvir aquilo que Deus tinha para falar. E eles faziam isto com prazer, com alegria, porque a palavra do Senhor trazia em muitos aspectos satisfação às suas vidas. E trazia o alimento que eles precisavam para seguir em frente, para andar na caminhada. E muitas vezes era só a demonstração. Era o Senhor trazendo debaixo da sua palavra para o caminho certo aqueles que se haviam desviado dele. Nós precisamos estar atentos, irmãos, porque na igreja não é só oba, oba, ô bênção, amém, aleluia, anjo aqui, anjo acolá, é fogo, desce fogo, é pula daqui, rodopia dali. Não, a palavra diz que é necessário que haja também o ensinamento da palavra. O ensinamento da palavra. Mas quando o movimento existe, as pessoas preferem o movimento. E quando a palavra chega, até aqui, graças a Deus, não existe. Mas quando a palavra é proferida, muitos começam a dormir nos bancos. Muitas vezes, amados, no momento do louvor, está todo mundo ali envolvido, empolgado. Aquela coisa toda, pulando, chutando cadeira. Mas quando aparece a palavra, aí pronto. Aí parece que
jogou um balde de água fria sobre a vida das pessoas. Mas não é assim, irmãos. Nós temos que absorver a palavra de Deus, trazer essa palavra para dentro de nossos corações. À luz da palavra, nós acreditamos que os pais devem trazer os filhos à igreja, os filhos ao culto. Não há justificativas para você deixar o seu filho, aquele que ainda está sob teu domínio, em casa e não trazê-lo para a igreja. É melhor que eles cresçam num ambiente que exalta o Senhor e a sua palavra, do que num ambiente mundano que exalta o pecado e os prazeres que a carne tem a oferecer, e é isso que mais nós vemos hoje em dia. Fiquemos atentos a essas questões para que nós não venhamos perder de vista a orientação do Senhor. Lucas capítulo 2, versículo 22. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Trata-se de Jesus e sua família. Passados os dias da purificação, a família, José e Maria, levaram Jesus e apresentaram ali ao sacerdócio para que fosse feito tudo aquilo que a lei exigia naquela época. Até Jesus foi apresentado, foi levado ao templo. E nos diz a palavra que em outra oportunidade, aos 12 anos de idade, ele estava sentado com o sacerdócio e discutia a palavra em pé de igualdade. Sabe o que é isso, queridos? O culto doméstico, o ensino da palavra em casa, ele conhecia a palavra. Muitas vezes nós olhamos para esse texto e achamos porque Jesus era filho de Deus, ele desceu todo iluminado com toda a Bíblia dentro da sua cabeça. Mas não era isso. A Bíblia diz que Jesus era homem, era humano, e ele precisou passar por todos os trâmites, todos os passos que são comuns a nós, humanos, para que a palavra de Deus fosse alicerçada no seu coração. Claro, ele leu muito as Escrituras, leu muito, meditou muito, e certamente, por não ter o pecado, o Espírito Santo trabalhou muito a sua mente, muito o seu coração também. Amém? Mas a base é preciso ensinar as crianças, trazê-las à igreja, e nós não podemos de forma alguma deixar em segundo plano o culto público, o culto de louvor e adoração ao nosso Senhor e Salvador Jesus na igreja. Amém? Número 2, cultuar juntos em nossa própria casa. Jesus, por exemplo, falou de 2 ou 3 reunindo-se em seu nome para orar. E nós, amados, devemos também, reunidos em família, orarmos, adorarmos o Senhor. Ele disse que onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ele estaria presente. Não é assim? E quando nós nos reunimos com este objetivo, em casa, apenas a família, 2, você e seu esposo, 3, esposa e filhos, 4, vai por aí a prole. Amém? Quando estão ali reunidos, o Senhor está presente. O Senhor se faz presente. É um culto tal qual este aqui na igreja. Talvez ali não terá o louvor, não terá o instrumento ou coisa assim, não terá as músicas, enfim. Mas o que o Senhor quer é o coração rendido aos pés. É junto com a família ler a palavra. É junto com a família meditar na palavra e deixar o Espírito Santo de Deus falar ao coração. Nós precisamos cultivar esse culto, cultivar esse costume. E para quem ainda não faz, como nós não fazemos ainda, começarmos a colocar em prática esse princípio que com certeza há de edificar as nossas casas. Amém? Atos capítulo 10, versículo 33. Portanto, sem demora, mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Aleluias. Isso, irmãos, aconteceu na casa de Cornélio. E ali eles estavam reunidos, e eles ouviram aquilo que veio da parte do Senhor, a revelação de Deus para as suas vidas. Foi ali um momento muito especial, um momento precioso, onde a palavra foi anunciada, onde a palavra foi pregada. E isso é muito interessante, queridos, porque nós vamos criar esse costume de buscar o Senhor. O costume de estarmos reunidos para louvarmos e bendizermos o nosso Senhor e Salvador Jesus. Nós precisamos criar o hábito de estarmos com a nossa família, em nosso lar, reunidos, para exaltarmos o Criador, para louvarmos o Senhor. E dentro do possível, até quem sabe convidar um vizinho para que naquele momento ali esteja também na sua casa.
é uma forma de evangelizar as pessoas e levar a palavra àqueles que dela necessitam. Atos capítulo 21, versículo 5. Passados aqueles dias, tendo-nos retirado, prosseguimos viagem, acompanhados por todos, cada um com sua mulher e filhos, até fora da cidade, ajoelhados na praia, oramos. Glórias a Deus. Mais uma vez, amados, batendo na tecla, a família precisa estar reunida. Não há motivos para você não trazer o filho, ou levar o filho às celebrações, a um culto. Porque o sol está quente. Ele vai crescer com aquela ideia que, com o sol quente, não precisa ir no culto. Está frio, você vai ficar gripado. Ele há de crescer com essa ideia. Amém? E vai por aí. Tudo aquilo que você planta na mente da criança vai crescer e aquilo vai se tornar normal na vida das pessoas. Porém, o exemplo que nós temos na Bíblia é que não havia tempo ruim para buscar a presença de Deus. Não havia tempo ruim. Era na praia, ajoelhados, e ali estavam todos para a honra e para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus. Lucas revela-nos no livro de Atos detalhes de um ambiente de busca ao Senhor nas casas daqueles que os hospedavam. Irmãos, algo interessante. Os apóstolos, por onde iam, eles não ficavam tímidos por estarem numa casa, talvez, de pessoas estranhas. Mas ali, onde estavam, levavam a palavra de Deus, ministravam a palavra de Deus. Atos capítulo 21, versículo 8 e 9. E no dia seguinte, partindo dali Paulo, e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia, e entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele, e tinha este 4 filhas virgens que profetizavam. Olha só que bênção. Ali foi feito um culto para a honra e para a glória do Senhor. E uma das promessas, tal qual aquela que está em Joel capítulo 2, veio à existência naquele momento. E vemos que o Senhor moveu de uma forma tão grande, poderosa ali no meio daquela família, que as filhas de Filipe, que as filhas dele, ali profetizavam, tomadas pelo Espírito Santo de Deus. Irmãos, a Igreja Missão Vivos crê em profecias. Nós cremos em profecias. Nós cremos em revelações. Nós cremos nos dons que o Espírito Santo tem para nos dar, conforme está na palavra. Amém? E nós acreditamos plenamente que o Senhor pode usar uma pessoa que tem uma vida segundo os princípios de Deus, e esta pode falar à igreja, trazendo ensinamento à igreja, quem sabe trazendo correção à igreja. Porque o Espírito Santo tem a liberdade para usar a quem deseja. Precisamos entender que para sermos vasos usados por Ele, é necessário estarmos com a nossa vida limpa, nossa vida purificada, para a honra e para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Nesses 2 tópicos nós abordamos a necessidade de cultuarmos na igreja, de não faltarmos aos cultos públicos da igreja, ou dos cultos que são realizados talvez na casa de um irmão ou em outro lugar. Nós não podemos, irmãos, negligenciar esta obrigação. Nós, como servos do Senhor, temos a obrigação de juntos estarmos reunidos, de juntos louvarmos o Todo-Poderoso, reunidos cultivarmos esse momento de comunhão, de alegria, louvando e exaltando o nosso Senhor e Salvador Jesus. E ainda abordamos a necessidade de cultuar juntos em nossa própria casa, cultuar juntos no nosso lar, estarmos juntos louvando o nosso Senhor e Salvador Jesus. E vemos que as reuniões nos lares era uma prática comum naqueles dias. Inclusive, vale ressaltar que nos dias da igreja primitiva não existiam templos como nós conhecemos hoje. Templo da Igreja Missão Vivos, da Batista, Presbiteriana, Assembleia, não existia. Existia cultos que eram realizados nos lares, no meio da família. Ali estavam reunidos para a honra e para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus. Essa ideia de igreja como nós a conhecemos hoje, ela veio bem depois. Número 3. Ensinando e corrigindo os filhos. Irmãos, como pais que nós somos, nós temos a responsabilidade de ministrar, também corrigir os nossos filhos, trazendo-os para o caminho do Senhor. Amados, essa missão não é de pastor,
essa missão não é de tia de escola dominical, nem tampouco de professor de escola dominical. A missão de ministrar os nossos filhos e corrigi-los, trazendo-os para o caminho do Senhor, é dos pais. É de cada um de nós que somos pais. Nós é que temos a obrigação de ensinar a palavra aos nossos filhos. Na igreja, claro, nós vamos aprender um pouco mais. É bom que eles estejam aqui criando esses vínculos. No entanto, nós é que temos o dever de ensinar, de ministrar aos nossos filhos. Efésios capítulo 6, versículo 4. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Amém? Mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Essa é a orientação do Pai para as nossas vidas, através do apóstolo Paulo. Nós precisamos ensinar aos nossos filhos a disciplina do Todo-Poderoso, ensinando a lei do Senhor, a vontade do Senhor, para que quando grande não se desvie, não ande perdido por esse mundo afora, fazendo aquilo que esse mundo tem a oferecer. Diz a Bíblia, amados, que quando ensinado a criança, instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Esta afirmação está em Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Amém? Olha só, instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Pais precisam ensinar aos filhos o caminho do Senhor, o caminho do Senhor. Mas quais as consequências de se negligenciar o ensino da palavra em casa? Irmãos, quando você não ensina aos teus filhos o caminho do Senhor, vocês vão de responder, nós haveremos de responder ao Senhor por essa negligência. E é melhor, queridos, nós não experimentarmos, não querermos experimentar a mão do Senhor sobre a nossa vida. Sem contar que a rebeldia, a frieza espiritual há de gerar filhos rebeldes, filhos desobedientes, filhos que não querem saber do Senhor, filhos que não honrarão os pais, que não farão que a graça, que o cuidado do Eterno se manifeste dentro do lar. É preciso cuidado com relação a essas questões, para que a falta do ensino da palavra, nós não estejamos criando filhos para o diabo. Amém? Porque se nós não ensinamos a palavra, irmãos, o diabo tem os seus meios para ensinar, e ele tem ensinado de uma forma grandiosa nesses últimos tempos. Essa semana nós estávamos navegando e estávamos olhando alguns canais de desenhos animados. Irmãos, que coisa terrível. Os desenhos animados, todos apontam para as trevas. Quando você vê os canais infantis na televisão, vocês verão que a mensagem principal é das trevas. É das trevas, irmãos. Os personagens apresentados são monstros, feiticeiros, coisas espirituais. O tema das histórias são espiritualistas. Tudo levando para essa questão espiritual. E isto, irmãos, não é por acaso, não é coincidência, mas é o trabalho do diabo em doutrinar as crianças. E é por isso que crescem com o coração duro, coração rebelde, que crescem cada dia mais voltado para as trevas e dominados pelas trevas. Falávamos poucos dias atrás, como será essa geração e a próxima, quem sabe as próximas gerações. Nós temos visto que a nossa juventude está de mal a pior, são irresponsáveis, não querem saber do trabalho, não querem saber da responsabilidade, não têm obrigação nenhuma. Como será? Não querem saber de Deus também? Como será as próximas gerações? Como será, amados? Por isso nós precisamos ensinar os filhos no caminho do Senhor, ensinar a palavra, para que quando grande não se desvie da presença do Senhor. 1 Samuel capítulo 3, versículo 13, tem um exemplo do sacerdote Eli. Ele não soube ensinar os seus filhos no caminho do Senhor. E a consequência foi que eles andaram pelas trevas, que eles andaram por caminhos ruins e pagaram com as suas vidas pela rebeldia. 1 Samuel capítulo 3, versículo 13. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei,
porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele não os repreendeu. Amém? Queridos, Eli era sacerdote, conhecia Jeová, a vontade do Todo-Poderoso. No entanto, não criou seus filhos no caminho do Senhor. E as consequências foram terríveis, terríveis, terríveis. Foram pessoas terríveis. Nós precisamos observar exemplos como esses e criar nossos filhos no caminho do Senhor, para que não sejam terríveis também, que nós não venhamos a sofrer, porque não criamos segundo aquilo que Deus quer. Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7 diz: E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Essa é a recomendação do Senhor para o povo de Israel. Eles deveriam ensinar seus filhos dentro de casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. O ensino da palavra de Deus àquelas vidas deveria ser contínuo. Contínuo, amados. E nós muitas vezes não ensinamos coisa nenhuma para nossos filhos, mas deixamos na frente da televisão, do computador, da internet, e estão ali sendo doutrinados pelas trevas e por esses formadores de opiniões que estão na internet, que nada têm para ensinar. Hoje nós temos visto que a internet tem sido dominado, principalmente o YouTube, por formadores de opiniões, que só falam bobagem, o dia todo falando bobagem. Mas, porém, eles conseguem cativar as crianças, os nossos adolescentes, e esses são doutrinados por aqueles que nada têm para ensinar. Nós temos que ter muito cuidado, amados, porque os dias são maus, e a palavra diz que os dias são terríveis, e o maligno tem usado todos os meios para destruir o conceito da família, destruir a comunhão com o Todo-Poderoso. Amém? Número 4. Como deve ser o culto? Como deve ser o culto doméstico? Os cultos familiares variam, irmãos, variam bastante. É algo particular, é algo seu com Deus. Talvez 10 minutos, meia hora, 1 hora, enfim. Depende do tempo que você tem disponível. Depende de diversos fatores. Mas é algo que você pode desenvolver com o Senhor. Não é necessário que seja sempre 10 minutos ou 20 minutos. Isso é variável. É o seu momento, o momento da família com o Todo-Poderoso, e cada um há de ver o tempo disponível para a honra e para a glória do Mestre. E nós entendemos que essas reuniões familiares, elas devem ser feitas nos dias que não há culto na igreja. Tipo assim, quartas, sextas e domingos, não é necessário fazê-las porque já estão vindo para a igreja. O negócio é trazer os filhos para a igreja também. Vir toda a casa para a igreja, para aqui estarmos reunidos. No entanto, os demais dias da semana seria conveniente que a família reunida louvasse o Todo-Poderoso. Uma estrutura básica desse culto seria: 1. Adorar a Deus, talvez com canções, com declarações, mostrando a nossa gratidão ao Todo-Poderoso. A adoração precisa fazer parte do nosso culto doméstico. 2. Orar de modo organizado. É você ter uma relação de oração, de motivos de oração, e todos os dias orar por aqueles motivos, interceder por aqueles motivos, interceder pela igreja, pelos irmãos, por essa nação que está de mal a pior, enfim. Nós precisamos ter, irmãos, uma organização com relação à oração e estarmos sempre clamando, sempre intercedendo junto a Deus por isso, e os nossos filhos vão de aprender também a interceder. E número 3, compartilhar, ou seja, ministrar a palavra, falar do amor, o entendimento que você tem da palavra. É ler um texto e falar aquilo que você entendeu. Só eu e minha esposa. Leia o texto e fale para a esposa e vice-versa. O que foi que você entendeu a respeito daquilo? Porque há edificação mútua, há edificação ali naquele momento. O Espírito Santo há de falar, há de trazer a revelação da palavra. Não é uma pregação, apenas uma ministração, um compartilhar da palavra. 2 minutos, 5 minutos, 10 palavras, 20 palavras, enfim, é um compartilhar da palavra. Irmãos, quando nós fazemos dessa forma, o nosso lar será solidificado cada vez mais na presença do Senhor.
Nesse corre-corre da vida, nesse corre-corre dos últimos tempos, como está difícil encontrarmos tempo para orar, como está difícil encontrarmos tempo para ler a Bíblia, como está difícil encontrar tempo para falar do amor de Cristo Jesus para os filhos. Mas quando nós criamos esse hábito de todos os dias estarmos ali, um momento reunidos com a família, televisão desligada, um momento reunido, 10 minutos, 15 minutos, ali junto, compartilhando a palavra, nos alegrando com aquilo que Deus tem para falar aos nossos corações. Isso é maravilhoso, isso é fundamental para que tenhamos uma família alicerçada na rocha que é Cristo Jesus. Irmãos, o ensinamento da palavra tem que ser contínuo na vida da gente. Nós temos que ter o desejo de aprender de Deus, de aprender do Senhor, de buscar o Senhor cada vez mais. Busque o Senhor na tua vida. É preciso encontrarmos tempo para o Senhor. Encontrarmos tempo para cada dia dedicarmos a nossa vida ao Eterno, falarmos com Ele e aprendermos aquilo que Ele tem para nos falar. Nós precisamos entender, irmãos, que a nossa dependência, ela precisa ser do Espírito Santo de Deus, dependentes do Espírito de Deus. Nós muitas vezes nos tornamos dependentes de homens. E ouvimos e somos edificados apenas quando ouvimos o pastor, quando ouvimos alguém falar na igreja. Mas temos que aprender, queridos, a buscar esse ensinamento, essa edificação que o Espírito Santo de Deus tem para cada um de nós. A Bíblia diz, amados, que se nós nos colocarmos aos pés de Cristo, com o coração aberto, o Espírito Santo de Deus trabalhará o nosso coração, moverá na nossa vida, trará a revelação da palavra a nós. E essa revelação será útil porque vamos aprender do Senhor. E logo o Eterno levanta para ministrar na igreja também, para ministrar nos cultos. Amém? Mas tudo precisa desta base, igreja. As coisas de Deus, irmãos, elas são conseguidas com muita dificuldade. Há uma dificuldade para nós estarmos encontrando tempo para o Senhor, uma dificuldade para lermos a Bíblia, uma dificuldade para orarmos, uma dificuldade para vir à igreja. Olha só, a vida com Cristo Jesus, por incrível que pareça, ela é marcada por uma série de dificuldades. E se nós não lutarmos, se não enfrentarmos isso de frente, nós não vamos conseguir ficar de pé. Amém? Igreja, é preciso buscar o Senhor e cada dia mais nos apresentarmos diante do Mestre. O culto doméstico, o culto familiar, é uma necessidade na vida da gente. No entanto, nós precisamos entender, cultuar na igreja, estarmos na igreja, também é uma necessidade. Estarmos reunidos ali com a família, é um ensinamento do Senhor para a nossa vida. Onde foi que Maria e José ensinaram a Jesus? Na igreja? Não, não foi na igreja. Era diferente naquela época. Eles observaram o ensinamento que diz: e essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7. Foi esta a orientação que José e Maria tinham em seus corações. E foi observando isso aqui que eles ensinaram a Jesus, e com certeza os seus demais filhos, a serem fiéis ao Todo-Poderoso. Irmãos, pratiquemos a palavra, vivamos a palavra, porque assim nós vamos ensinar nossos filhos a andar nos caminhos do Senhor, e certamente vamos aprender com o Todo-Poderoso como melhor servi-lo, como melhor desenvolvermos uma vida de comunhão, uma vida de unidade com Ele. Amém, queridos? Evidentemente que isto aqui é uma sugestão para a igreja. Nós não estamos aqui exigindo que seja feito nos lares, mas que os amados entendam como uma necessidade, como bom, porque edificará a nossa casa e certamente nossos filhos crescerão na presença de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos por essa palavra, Pai, que mesmo na sua simplicidade os amados entendam, Senhor Jesus, a necessidade de cada dia mais estarmos envolvidos contigo, te buscando, te adorando e te exaltando. Prepara-nos, ó Deus, para fazermos a tua vontade a cada instante da nossa vida. Que nossos passos, meu Senhor Jesus, sejam segundo a tua orientação, segundo o teu querer. Nos dê, Senhor Deus, cada dia mais um coração rendido aos teus pés.
Oh, Senhor Jesus, aberto para o mover do Teu Espírito, para que nós possamos cada dia mais Te louvar, Te adorar, termos alegria, prazer, e que essa alegria e esse prazer estejam estendido a toda a nossa casa, aos nossos filhos e àqueles que andam conosco, Senhor. Abençoa-nos, Pai, dirija-nos, é que eu Te peço em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Aleluias. Amém, igreja. Observemos a palavra do Senhor e vamos glorificar o nosso Senhor e Salvador Jesus com os nossos atos e ações. Mensagem número 696.